quase 2 milhões de jovens de 15 a 17 anos estão fora da escola. Somente 9% dos que saem do ensino médio têm o conhecimento mínimo de matemática. Por isso, a reforma do ensino médio é necessária. A proposta com esse objetivo foi feita por meio de uma medida provisória e isso gerou críticas de especialistas. Quais serão os efeitos nessa proposta do aumento da jornada escolar e da flexibilização do currículo? Eu sou Gilberto Nascimento e esse é o Diálogo São Paulo. Olá, o Diálogo São Paulo hoje fala sobre a reforma do ensino médio. Para debater o assunto, recebemos o físico e educador Luiz Carlos de Menezes, professor da USP, consultor da Unesco e membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Muito obrigado pela presença, Menezes. Eu que agradeço estar aqui, o assunto é importante e está na ordem do dia. Também no programa, o doutor em Educação Antônio Augusto Gomes Batista, coordenador de pesquisas do CENPEC, Centro de Estudos de Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Obrigado pela presença, Antônio Augusto. Eu que agradeço. Ok. Menezes, qual a sua avaliação sobre a proposta de reforma do ensino médio feita recentemente pelo governo? O assunto é importante, está mais do que na hora de tratá-lo com seriedade, buscar diversificação. Agora, o recurso utilizado, o meio, é lamentável. Medida provisória não tem nada a ver. Quer dizer, foi feita de uma maneira... Tem que fazer, tem um mérito a chamar a atenção para um problema que é atual, que é momentoso, tem que ser tratado. Nós estamos empurrando com a barriga isso há muito tempo. E não é só o mau desempenho em média, é o fato de que muitos alunos, depois do ensino médio, não vão para a universidade, portanto, eles precisam ter uma qualificação, precisam ter competências para a vida e que talvez a escola não esteja dando. E, além disso, há um abandono muito grande da escola, o que mostra a sua inadequação para o seu público. Então, tudo isso demanda, sim, intervenções. E o mérito, talvez, dessa medida lamentável é chamar a atenção para o assunto. Tá. E para o senhor Antônio Augusto, como você recebeu essa proposta? Mal, bem mal. Certamente nós temos muitos problemas com o nosso ensino médio, mas me parece, concordando com o Menezes, que eu nunca vi, há 30 anos que eu trabalho com educação, eu nunca vi uma reforma educacional ser feita por uma medida provisória. Esse é um primeiro problema. Um segundo problema é que, de fato, nós temos problemas com o ensino médio, mas me parece que o diagnóstico feito é um diagnóstico errado e, portanto, as medidas propostas são medidas inadequadas. Eu sempre lembro do Anísio Teixeira com a ideia de que um sistema educacional, por ser um sistema, ele precisa ser pensado como um todo. Quer dizer, não se pode pensar uma reforma do ensino médio sem pensar as consequências dele para os outros níveis de ensino e, no nosso caso, especialmente para a segunda etapa do ensino fundamental, que é responsável por boa parte dos problemas que nós enfrentamos no ensino médio. Então, há vários pontos que precisam ser vistos e boa parte das medidas que foram pensadas para o ensino médio, eles trazem problemas que podem acirrar as desigualdades escolares e as desigualdades sociais. Esse é o ponto que me preocupa mais nessa medida provisória. Tá. Sobre essa questão da desigualdade, a gente até vai falar um pouco melhor daqui a pouco. Vocês dois tocaram na questão já da medida provisória. Isso, obviamente, acabou excluindo os vários segmentos da sociedade da participação do processo, né? Quer dizer, ninguém foi ouvido aí ainda, ou será? Mas há algo mais grave no caso dessa medida provisória. Ela se reporta mais de uma vez à chamada Base Nacional Comum. Essa base, que era uma demanda do Plano Nacional de Educação, que tem a ver lá atrás até com a Lei de Diretrizes e Bases. Aliás, essa medida provisória é uma medida para alterar a Lei de Diretrizes e Bases, que é uma boa lei.
Agora, essa medida provisória se reporta mais de uma vez à Base Nacional Comum. Ora, a base teve uma primeira versão que recebeu muitos milhões de recomendações e sugestões. Isso foi consolidado em uma segunda versão e precisa preparar uma terceira versão. Está em fase de elaboração, né? Está em fase de elaboração, espero que o MEC esteja cuidando disso, e depois teria que ser submetida ao Conselho Nacional de Educação. Então, a impressão que dá é que, com medida provisória apresentada ao Congresso, não há clareza se nesse intervalo de 4 meses haverá tempo para completar a terceira versão, no que toca ao ensino médio especialmente, e apresentá-la ao Conselho Nacional. Ir para o Congresso sem passar pelo Conselho Nacional seria uma violência jurídica, por assim dizer. Então, nem quero crer que essa seja a intenção. De toda maneira, eis um equívoco. Você estabelece uma medida fundada num documento que não existe ainda. Então, já há um vício formal aí dentro. Mas há outros problemas associados à forma com que ela está dada e que tem a ver com o que ele disse. Parece que você produz uma variedade de ensinos médios e, quem sabe, um ensino médio de segunda ou de terceira categoria, dependendo de como você entende. A base, por exemplo, é reduzida a 50% de imediato e a pouco mais de 25% quando for tempo integral. E você não entende que base, é como se fosse alicerce, não é o prédio inteiro, mas o prédio todo se assenta sobre isso. Ela tem que ser base para 100%, não para 25%. Então, há equívocos formais muito sérios. Então, eu acredito que isso vai implicar, sim, recuos, faço votos, né, que esses equívocos impliquem recuos. Não basta emendas, porque não pretendo que leis educacionais sejam de saída estabelecidas sem um debate social direto no Congresso. Certo. Antônio Augusto, você falou de acirrar as desigualdades. A secretária do MEC, a Maria Helena, ela falou exatamente o contrário, que a proposta seria para diminuir as desigualdades, mas para você ocorrerá o inverso. A gente tem desenvolvido no SEMPEC uma pesquisa justamente sobre o ensino médio, sobre as políticas de ensino médio que vêm sendo implementadas no país nos últimos anos. E um dos pontos dessas políticas é justamente a implementação da educação integral no ensino médio. Eu sou favorável, assim como muitos, à educação em tempo integral, mas nós precisamos examinar muito bem como fazer essa implementação, principalmente porque ela vem sendo feita de um modo muito paulatino e ela não vem sendo feita para o conjunto da população. Ela vem sendo feita concomitantemente à oferta de tempo parcial. Uhum. Então, vem sendo criada uma rede dupla no país. Uma rede que é para aqueles que podem fazer educação integral e uma rede, no caso do ensino médio, para aqueles que não podem fazer educação de tempo integral. E aqueles que não podem... Que não pode fazer, aqueles que estudam à noite? Aqueles justamente que precisam, aqueles de mais baixa renda... Precisam trabalhar. E que precisam trabalhar ou que precisam colocar, de alguma forma, a necessidade de algum momento no ensino médio de ter de trabalhar. Então, há uma correlação entre nível socioeconômico e ensino integral e ensino parcial. E, ao mesmo tempo, os estados todos têm diminuído a matrícula no curso noturno. E a medida provisória também, poucos fala, ou praticamente não fala, deixa aos estados a questão do ensino noturno. Como resolver essa questão. Quando você tem uma cidade com 4 ou 5 escolas na mesma região, você pode produzir nas diferentes escolas diferentes modalidades, de maneira que o aluno, sem precisar se deslocar tanto, possa fazer uma escolha. Agora, em cidades do interior, onde tem uma única escola de ensino médio, dificilmente essa escola poderá, com seus equipamentos, com seu corpo docente, oferecer a variedade. Só por aí você já tem uma impossibilidade. Então, é preciso olhar essa proposta com o cuidado de como colocá-la em prática. Primeiro que a parte profissionalizante, a despeito de um dos aspectos que fala de
certificar o professor por notório saber, é preciso descobrir que coisa é essa. Quer dizer, o gerente de vendas vira notório saber para ensinar mercados ou coisa assim num curso profissionalizante. Então, há muita coisa subespecificada e a lei generaliza uma coisa que não é generalizável. Quando você tem numa região uma única escola, dificilmente ela conseguirá, com seus equipamentos, com seus recursos humanos, oferecer a diversidade que se espera que ofereça. Menezes, muito obrigado. A gente agora vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco vamos falar mais um pouco sobre essa questão da especialização. O Diálogo São Paulo volta já. O que você acha da proposta apresentada de reforma do ensino médio? Bom, eu acho o seguinte, que todas as disciplinas têm sua importância, né? Então, como é que agora que a gente tem já uma consolidação do ensino médio, com algumas disciplinas, com algumas formações, como é que o governo, né, vai tirar essas disciplinas? Onde as pessoas que são formadas, por exemplo, em educação física, vão trabalhar? Se estão querendo mudar, porque tem alguma coisa que não está bem. Não se discutiu com ninguém, veio de cima para baixo, né, o que torna ela mais ilegítima ainda. Eu acho que a gente não deve condenar essa reforma como vários dos profissionais especialistas condenam. Acho que a gente tem sim que discutir, mas partir do princípio que o aluno pode ter uma autonomia em sua formação. O governo não quer que os estudantes que hoje usam a escola pública, que são os pobres, principalmente da periferia, tenham conhecimento de filosofia, de sociologia, de história, de geografia, né, tempo e espaço, e quer ter o jovem só para apertar botões, né? Estamos de volta. O Diálogo São Paulo fala hoje sobre a reforma do ensino médio. Para debater o assunto, recebemos o físico e educador Luiz Carlos de Menezes, professor da USP, consultor da Unesco e membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Também no programa, o doutor em Educação Antônio Augusto Gomes Batista, coordenador de pesquisas do SEMPEC. Menezes, você estava falando no final do primeiro bloco sobre a questão da especialização. O governo diz que busca a profissionalização. E você acha que vai se conseguir isso ou falta muito? Qual o problema da proposta apresentada nesse sentido? O que é profissionalizar é uma coisa muito variada. Quer dizer, há competências que são essenciais para quase toda a profissão. Saber de redigir um texto, editá-lo, saber buscar informação, estabelecer uma boa entrevista, são qualidades universais que a escola hoje não está provendo. Então, seria interessante, na direção da profissionalização, melhorar a eficácia da escola atual. Agora, buscar profissões depende da região que você está, das ofertas. Então, há uma certa região em que a agroindústria é importante, noutra ela é completamente irrelevante. Então, a busca desse afunilamento em diferentes direções vai depender de uma articulação entre o sistema educacional e o sistema produtivo, hoje absolutamente inexistente, com exceção de algumas coisas no sistema S, nos Senais, etc. Então, é preciso que a gente olhe com cuidado isso. Há escolas de elite profissionalizantes, por exemplo, os Institutos Federais de Educação, que eram os Cefetes, hoje IFETs e tal. Eu visitei muitos desses institutos. A maior parte dos estudantes que estavam lá, a despeito de estarem preparando para uma profissão, eles estavam lá porque é uma escola de elite que os preparava mais fácil para entrar na universidade. Então havia uma mudança de, digamos, desvio de função. Eu acho que isso não é coisa simples. Parte da especialização tem a ver com o estudante escolher mais exatas, como se dizia antes, mais ciências da natureza, ou mais humanidades, ou mais letras. Isso tinha a ver com a especialização dos vestibulares antigamente. Quem ia buscar engenharia, às vezes nem sequer estudava biologia, para se ter uma ideia. Isso seria um atraso. Voltar atrás nessa direção, ou seja, sonegar uma formação mais ampla pré-universitária, até para quem vai para a universidade, seria um equívoco.
Agora, se esse afunilamento é para preparação para a profissão, então se diz, você precisa mais de matemática porque a sua profissão vai demandar cálculo, etc. Isso seria compreensível, desde que nós tivéssemos na unidade escolar um conjunto de professores e uma vocação de fato profissionalizante. Isso implica necessariamente uma relação da escola com o sistema de produção e de serviços local. Você não vai produzir técnico em engenharia florestal na periferia de São Paulo, tá certo? Então, isso tudo demanda um pensar educacional que hoje no Brasil está ausente. Talvez nós precisemos despertar para isso, mas o projeto de emenda não vai nessa direção. A medida provisória, ela é muito provisória, lamentavelmente. Como é que você vê essa questão também, Antônio Augusto? A proposta apresentada não dá soluções para essas questões colocadas aí pelo Menezes. De fato, não. Mas eu tendo a ser a favor de uma certa flexibilização no currículo, o que levaria a alguma especialização, mas certa. Né? E como resolver essa grau, questão colocada por né? ele aí? Na área rural é uma coisa, na área urbana de São Paulo seria completamente isso diferente? do ponto de vista da questão profissional. Né? O Menezes vê, em primeiro lugar, pelo lado da demanda por profissionais, mas é preciso ver também do lado da oferta, né? da demanda, justamente, mas é preciso ver também do lado dos anseios dos jovens. Né? Acho que isso é um ponto importante para mim. E eu tocaria de novo na questão da desigualdade, que anseios, eles também são socialmente construídos. Quer dizer, os jovens mais favorecidos, eles tendem a ter problemas de excesso de escolhas, por excesso de escolhas. Tem muitas escolhas a serem feitas. Eles costumam ficar perdidos no ensino médio. Mas os jovens dos meios mais desfavorecidos, eles tendem a ter problemas pelas limitações das escolhas. Porque as suas condições de vida levam-nos a escolher em função de opções muito limitadas, de ver, aconteceu isso com meu amigo, aconteceu isso com meu outro amigo. Então, é muito provável que eu tenha de escolher isso, tenha de fazer uma opção profissional. Filosofia não ser obrigatório não seria problema na sua não seria concepção? Bom. Não isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que há um mecanismo social que se chama causalidade do provável. Quer dizer, eu escolho em função do que é mais provável que aconteça com as pessoas iguais a mim. Certo. Então, é preciso para que os jovens possam fazer escolhas qualificadas, é preciso que eles tenham conhecimento, é preciso que eles ampliem o seu universo de referências. E o que dá essa ampliação, possibilita essa ampliação, é um bom currículo, é um currículo com conhecimento, com uma boa base. Quer dizer, então, uma flexibilização ela só é possível a partir de um conjunto de disciplinas bem estruturadas e bem transmitidas. Então, não é possível fazer uma flexibilização e uma especialização sem essa base. Então, houve, na medida provisória, elas estão muito reduzidas. Elas ocupam no ensino de tempo parcial metade e, como disse o professor, 1/4 no tempo integral. É muito pouco para um jovem poder fazer uma boa escolha e romper com esses condicionantes sociais. Então, a especialização ela termina por ser muito precoce e com uma base muito frágil, o que leva a mais desigualdade. Então, para a gente avançar no ensino médio, nós precisaríamos de
Quer dizer, não teria que excluir matérias ou deixar só como opção. Na verdade, teria que se garantir filosofia, artes, uma boa educação. Base, e não... Particularmente arte e educação física, quando você vai para o tempo integral, imagina jovens que ficam o dia inteiro na escola e você quer evitar a evasão. Ora, ficar o dia inteiro na escola é fazer música, fazer teatro, fazer esportes, tá certo? Você não fica o dia inteiro sentado ouvindo alguém falar para você, escrevendo no quadro. Estudando matemática. Exatamente, uma escola de tempo integral é uma escola onde a arte tem que ser vivida, onde o esporte tem que ser praticado. Então, essa limitação de arte e educação física ao fundamental, ou seja, não precisa ir para o ensino médio, é trágica do ponto de vista do abandono. Eu conheço uma escola que era de tempo integral e muito chata. Quando ela deixou de ser tempo integral, houve festa. Os alunos ficaram felizes porque aquele tempo integral não lhes interessava. Então, é preciso pensar a escola de tempo integral de uma forma generosa como um espaço de produção cultural e de vivência social. E quando você faz restrições como essas sinalizadas na medida, você vai na contramão de evitar o abandono, você vai facilitar o abandono escolar. Escola muito chata, ninguém quer ficar. Então, exatamente quem não está pretendendo a vida universitária, e isso já é uma autocensura, de certa maneira, dizendo, na minha condição eu não posso, você aumenta essa autocensura, você não faz o cardápio mais amplo da vida cultural para o jeito de fazer a sua escolha. E essa limitação está quase pautada ali. A intenção não deve ter sido essa. Eu não acredito em má fé de quem propôs a medida desse jeito, mas ela foi apressadamente lançada sem cuidado. Mas na justificativa dela, a justificativa é apenas cerca de 11% vão para o ensino superior. O restante termina no médio. Me parece que é uma afirmação muito conformista. Né? Quer dizer, já que são só 11%, já que são só 11%, o restante vai se profissionalizar. Se nós estivéssemos em países europeus, que eles usam como exemplos, onde a desigualdade é muito menor e os salários de técnicos são salários muito próximos aos dos engenheiros e o prestígio também das carreiras técnicas também é muito alto, não haveria tanto problema. Mas nós estamos num país em que essas desigualdades também são muito altas. Então, me parece que é uma medida, mesmo que não, eu conheço muito das pessoas do Ministério, que são muito bem intencionadas, que estão lá, mas, no conjunto, é uma medida muito conformista, especialmente no próprio projeto de lei que deu origem à medida provisória que estava correndo no Congresso e que se baseava justamente nesses argumentos. Okay. Eu agradeço demais a presença. O tema é bastante amplo, são muitas questões que ficaram aqui ainda para ser abordadas e certamente a gente voltará a tratar desse assunto. E, Antônio Augusto, você gostaria de deixar algum contato? Claro, as nossas pesquisas sobre o ensino médio e sobre currículo, sobre vários temas educacionais estão no site do SEMPEC. O nosso posicionamento também sobre a medida provisória. O nosso site é www.sempec.org.br e o meu e-mail, para quem quiser escrever e ter acesso a outras publicações nossas, é antonio.batista@sempec.org.br. Muito obrigado, Antônio. Menezes, muito obrigado. E você gostaria de deixar algum contato? Eu tenho 2 contatos. Além de professor da Universidade de São Paulo, eu assumi muito recentemente a coordenação acadêmica da Faculdade SESI São Paulo de formação de professores. Então, tenho 2 meios, menezes@if.usp.br e luiz.menezes@sesisp.org.br. E bem-vindos os jovens que quiserem ser professores, vem trabalhar com a gente. Ok, muito obrigado. O Diálogo São Paulo de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá.